Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos juntinhos mais uma vez e hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial. Será que nós temos sido filhos ou será que nós somos simplesmente servos? E você até pode perguntar assim, Késia, mas nós também fomos chamados para servir, nós somos chamados também para ser servos. E Késia, nós somos filhos através de Cristo, nós somos filhos, nós somos herdeiros, co-herdeiros através de Cristo. É verdade. Nós conhecemos a palavra, se você está aí do outro lado assim como eu, você ama a palavra, você lê a palavra, nós conhecemos a palavra, nós sabemos o que a palavra nos diz, nós sabemos que através de Cristo nós somos chamados filhos de Deus. E também nós sabemos que a palavra também nos diz que nós temos que ser servos, que nós temos que servir. Mas muitas vezes nós ocupamos esse lugar de servo e nós não sabemos ser filhos. Muitas vezes nós nos tornamos tanto servos que nós não conseguimos ocupar mais esse lugar de filhos. Ou talvez você até sabe que você é filho, mas até hoje talvez você não conseguiu desfrutar dessa filiação. Você não conseguiu desfrutar desse lugar de filho. Você não conseguiu desfrutar desse lugar maravilhoso que é você saber que você tem um pai e que independentemente de você, do que você faça, você é amado por ele. Eu queria que vocês abrissem aqui na vossa Bíblia, aqui no livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo 10, eu vou ler só o finalzinho. Eu sei que vocês conhecem essa parábola, é a parábola do filho pródigo. Hoje eu queria trazer para vocês um olhar um pouquinho diferente para essa parábola, vai ser um olhar muito especial. Eu acredito muito que muitos de vocês que estão aí do outro lado, vocês vão se identificar, Deus vai falar com vocês. Antes de eu estar aqui com você sentada, preparando essa palavra, eu falei assim, Senhor, assim como o Senhor trouxe essa revelação para mim, ao meu coração, que o Senhor possa trazer também essa revelação para quem vai estar assistindo esse vídeo. E eu sei que aí do outro lado o Espírito Santo ele vai ministrar no seu coração. E ele vai fazer você analisar, ele vai fazer você ver se você tem ocupado esse lugar de filho e também um filho que pode servir, ou se você tem ocupado um lugar de servo, mas que não sabe ser filho. E aqui no versículo 28 diz assim: o irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando seu filho volta, depois de desperdiçar todo o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora, matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos que comemorar esse dia tão feliz, pois o seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Nós muitas vezes quando lemos essa passagem, e eu até eu já ministrei sobre ela, sobre nós falarmos o ciúme, do filho mais velho, sobre nós falarmos como ele sentiu ciúmes do irmão, e muitas vezes nós pensamos assim, eu não ocupo esse lugar. Quando uma pessoa que saiu dos caminhos do Senhor, quando ela se afastou, eu não fico com ciúmes quando ela volta, eu não fico triste quando ela volta. Só que muitas vezes nós não olhamos para esse filho mais velho não como um filho ciumento, que nós conseguimos enxergar aqui que ele estava com ciúmes do irmão, mas nós não enxergamos muitas vezes como nós estamos sendo esse irmão mais velho quando se trata de nós sermos escravos. Quando nós vemos aqui no versículo 28, ele disse assim: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. Nós vemos aqui dois filhos. Um, que foi e desfrutou de toda a herança. O outro que ficou, a herança também era dele, a parte dele ficou, mas ele não desfrutou. Ele continuou trabalhando como servo. E como eu disse para vocês no início, nós também fomos chamados para servir. Só que o mais novo, ele sempre entendeu que ele foi filho. Sempre entendeu que foi filho, ele errou, ele falhou, ele foi lá, gastou todo o dinheiro, depois ele voltou e ainda disse para o pai, quando ele estava lá ainda, ele pensou assim, não, eu sou filho, mas como eu pequei, eu errei, eu vou voltar e eu vou pedir para ser um servo. Ele entendia que ele era filho, mas por causa de todos os seus erros, ele falou assim, não, eu vou voltar e vou pedir para ser um servo. Aquele filho mais novo, ele entendeu que realmente ele era um filho. Mesmo que ele tenha errado, ele tenha falhado, ele sabia que ele era filho. Mas quando nós vemos aqui o filho mais velho, ele viveu durante muitos anos, ele era mais velho, significa que ele conhecia mais anos o seu pai, mas ele vivia como um escravo.
Tanto que ele cita aqui: eu trabalhei todos esses anos como um escravo e nem um novilho, você nunca matou um cabrito para mim. Quantas vezes nós conhecemos a Cristo e assim como esse irmão mais velho, ele também sabia que ele era um filho. Ele sabia que assim como o irmão mais novo, os dois eram filhos. Só que esse irmão mais velho, ele nunca conseguiu desfrutar dessa filiação. Ele simplesmente era um servo. Ele não conseguiu ser um filho primeiro. Ele era primeiro um servo. Ele se considerava primeiro um escravo. E quantas vezes nós conhecemos a Cristo, né? Nós aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. E Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o Senhor da minha vida. Eu acredito que se você aceitou Ele, você também aceitou Ele como o Senhor da sua vida. Só que nós ocupamos muitas vezes esse lugar só de servos. E nós não desfrutamos da filiação de pai. E você pode perguntar assim: Kézia, como eu sei se eu estou ocupando esse lugar de servo só e não estou desfrutando da minha filiação como pai? Kézia, eu não sou ciumenta. Como eu já falei no início do vídeo, quando o irmão volta para casa, eu não fico triste, eu não fico com raiva, eu não fico com ciúmes. Como eu vou descobrir se eu estou só sendo servo e eu não estou sendo filho? Quando a palavra do Senhor diz, né, o salmista Davi, ele fala: Senhor, sonda o meu coração e vê o que há em mim. Quando você olhar para dentro de você, né, o Senhor, ele sonda os nossos corações e ele consegue enxergar as nossas motivações. Talvez você hoje entrou em um ativismo, né? Porque você foi viciado em fazer, você é viciado em fazer. E eu muitas vezes me pego nesse lugar porque eu gosto muito de fazer. E quando nós vamos sondar nos nossos corações, nós vamos sondar as nossas intenções, não é que nós fazemos aquilo com intenção má, né? Por trás do que nós fazemos. Mas muitas vezes nós vamos fazer para Deus, nós servimos a Deus, não porque nós somos filhos e nós queremos contribuir com aquilo que Ele tem para fazer aqui na terra. Muitas vezes nós não vamos com esse coração. Nós vamos com o coração, muitas vezes, ligados às nossas carências. Muitas vezes nós vamos com os nossos corações ligados àquilo que nós vivemos a nossa vida toda. Porque se você tem um vício de fazer, é porque você realmente busca aprovações de pessoas. E nós entramos muitas vezes nesse vício de fazer, né, buscando aprovações de pessoas e ocupamos simplesmente esse lugar de servo. Nós fazemos porque nós achamos que quanto mais nós fizermos, mais nós seremos amados. E nós não entendemos ainda que não é pelo nosso fazer, não é pelo nosso muito fazer que nós seremos amados. O Senhor nos ama simplesmente porque nós somos filhos. Nós somos filhos. Eu sou filha. Você é filho, você é filha. Ele te ama mesmo que você não faça nada. Mesmo que você não faça nada. Mesmo que você simplesmente só de manhã você acorde e diga assim: bom dia, papai. Mesmo que você nem diga bom dia. Ele te ama por quem você é. E quem você é? Você é filho. Antes de você ser servo, você é filho. Aqui o filho mais velho, ele não entendia que ele era filho. Ele se sentia um escravo. Ele fazia porque ele queria a aprovação do pai. Ele fazia porque ele queria, acredito que ele esperava muito esse dia de poder dizer assim: pai, eu estou aqui servindo todos esses anos, esperando a minha herança. Pai, eu estou aqui todos os anos como um escravo, fazendo tudo que o Senhor mandou. Ele falou assim: não tem uma ordem que o Senhor me dá que eu não faça. Eu estou aqui todos esses anos e ainda o Senhor pega e mata um cabrito para o meu irmão que saiu e voltou. Esse filho não sabia desfrutar do lugar de filho. Esse filho, ele não era filho e servia, ele era servo. Ele simplesmente fazia porque ele queria encontrar no pai a aprovação do pai. Ele queria talvez encontrar no pai esse amor que ele pensava que ele só conseguiria através do seu serviço. Mas eu quero dizer para você que antes de você ser servo, você é filho. Antes de você fazer qualquer coisa, você já é amado. Você não precisa fazer para você ser amado, você já é amado, por isso que você faz. Porque quando nós entendemos o amor de Cristo, não temos dificuldade de servir. Quando nós entendemos o amor de Cristo, muitas vezes nós vamos ter que retroceder e dizer assim: Senhor, hoje eu entendi que eu entrei em um caminho de servidão, de escravidão, e eu não fazia com amor, eu não fazia com paixão, eu não fazia porque eu entendia que eu era filho, que isso aqui é meu, que eu sou herdeiro deste lugar, que tudo que eu faço é para mim também, eu estou cuidando do teu reino que também é meu, porque eu sou filha tua, sou filho teu.
Muitas vezes nós vamos ter que parar e dizer assim: Senhor, sonda o meu coração. Senhor, sonda as minhas intenções. Mostra para mim, Jesus, se até hoje eu tenho lido que eu sou filho, eu leio as passagens que eu sou filho, eu sei que eu sou herdeiro com Cristo, eu sei que o Senhor me chama de filho, só que eu tenho vivido como servo, eu tenho vivido como escravo, eu não tenho desfrutado. Eu não tenho desfrutado da minha filiação com o Senhor. Eu não tenho desfrutado do meu lugar de filho, do meu lugar de herdeiro. Nós precisamos muitas vezes parar. Sabe por que nós precisamos de parar? Porque nós entramos no ritmo, nós entramos no automático. E nós vamos indo, nós vamos indo, nós vamos indo. E quando nós paramos, às vezes, no meio do caminho, ou quando nós estamos caminhando ainda, nós vemos que dentro de nós existe algo. Talvez muitas vezes você não está feliz no que você está fazendo. Talvez você olha para o seu serviço e você fala assim: eu não sei se é isso. Eu não sei se é para isso que eu fui chamada. Eu não sei se foi para isso que eu fui escolhido. Você fala assim: Senhor, som do meu coração. Senhor, eu não tenho queimado mais dentro de mim. Quando eu tenho servido, já não tem queimado mais no meu coração. Senhor, eu tenho sido servo. Será que eu tenho sido só servo? Eu não entendi até hoje que eu sou filho e por isso é que eu sirvo. Será que eu não tenho entendido que o Senhor me chamou, que o Senhor me amou primeiro? E é por isso que eu te amo, por isso que eu tenho que te amar, porque a palavra do Senhor nos diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E nós muitas vezes pensamos que nós vamos mostrar o nosso amor para Ele, porque nós, servindo, fazendo, assim como esse filho mais velho. Hoje o Senhor, Ele fala para nós: você me ama porque eu te amei primeiro. Você não precisa te fazer para você demonstrar amor por mim. Você me ama porque eu te amei primeiro. Você me ama porque você é meu filho. Eu te amei, não precisa de mostrar para mim. Não precisa de querer chamar a minha atenção com atos. Eu quero que você chame a minha atenção prostrado aos meus pés. Eu quero que você chame a minha atenção passando tempo comigo. Eu quero que você chame a minha atenção aqui, enamorado por mim, apaixonado por mim, passando tempo comigo. Porque quando nós passamos tempo com o nosso Pai, o serviço não é um peso para nós. Um serviço não se torna um fardo. Nós não sentimos escravos, como esse filho mais velho disse. Eu trabalhei como um escravo, era assim que ele se sentia. Esse filho mais velho, ele sempre se sentiu como um escravo. Ele nunca trabalhou como um herdeiro. Ele nunca se sentiu um herdeiro. Ele simplesmente trabalhou como um escravo e nunca desfrutou do Pai. Nunca desfrutou do que o pai tinha. O mais novo foi, gastou tudo, voltou e disse assim, lá, quando ele estava lá, ele pensou: eu sei que eu sou filho, mas eu vou me oferecer para ser servo, porque eu não tive uma boa atitude. Mas ele sabia que ele era filho. E quando ele voltou, o pai dele disse assim: não, filho, tô feliz demais que você voltou. Vem, volta pro seu lugar de filho. Uma vez filho, sempre filho. Você nunca deixou de ser filho. Você só estava desgarrado. Aqui no último versículo ele disse assim: o seu irmão, ele estava perdido, ele foi achado. Nós temos que comemorar, nós temos que festejar. O Senhor, Ele vai ficar muito feliz quando você entender que você, antes de ser servo, você é filho. Quando você entender que antes de você servir, antes dele querer que você sirva, ele quer que você entenda o seu lugar nele, o seu lugar de filho. A sua identidade é: você é filho de Deus, amado, escolhido por Ele. Ocupe o seu lugar, ocupe o lugar de filho. Não entre muitas vezes nesse vício, porque muitas vezes nós entramos nesse vício, nesse ativismo. Sabe por quê? Porque nós a vida toda esperamos a aprovação de pessoas com as nossas atitudes e nós pensamos que Deus também precisa de ver-nos fazer para nos amar, para nos aprovar. Não, o Senhor, Ele te amou primeiro, antes que você nascesse, antes mesmo de você ter sido formado no ventre da sua mãe. O Senhor, Ele já te amava. Você não fazia nada. Quando você era bebê e você simplesmente tirava noites de sono da sua mãe e tal, sua mãe já te amava. Mesmo que você não ajudava com as funções de casa, ela já te amava. Ocupe esse lugar de filho, ocupe esse lugar, desfrute desse lugar de amor, desfrute desse lugar que é maravilhoso, que nos enche, que nos faz sentir de maneira que nós nunca sentimos antes. Não é o muito fazer que vai fazer com que você sinta isso, é o você aceitar o seu lugar de filho. É você se render
ao Pai e dizer assim: Pai, eu sei que mesmo que eu não faça nada, o Senhor me ama e eu quero desfrutar deste amor. Nunca é tarde para nós pararmos e recomeçarmos. Nunca é tarde para nós pararmos e sondarmos os nossos corações e analisarmos. Nunca é tarde para nós alinharmos o nosso coração com o coração do Pai. Nunca é tarde para nós alinharmos as nossas vontades com a vontade do Pai. Antes de você ser servo, você é filho. E o Senhor te chama hoje. Eu quero você como filho. Seja meu filho, porque se você for meu filho, se você entender a sua filiação em mim, não vai ter dificuldade de fazer aquilo que eu te pedi. Essa era a palavra de hoje, que ela venha ministrar muito forte ao seu coração, que você venha entender o seu lugar, que nós venhamos entender o nosso lugar, que todos os dias, nas nossas atitudes, nas nossas decisões, nós venhamos sondar os nossos corações e nós venhamos ver se realmente o que nós estamos fazendo simplesmente é porque nós queremos a aprovação do Pai ou de outras pessoas, ou simplesmente porque nós amamos tanto o reino, nós amamos tanto os nossos irmãos, nós amamos tanto a Deus que nós não temos dificuldade em servi-lo. Que Deus abençoe vocês e que essa palavra venha ministrar no seu coração e que Deus venha mostrar para você qual a sua verdadeira identidade. Que Deus venha mostrar para você que antes de servo, você é filho. Beijinhos para vocês, nos encontramos na próxima semana, se Deus quiser. Tchau!